Oi, hoje eu vou falar sobre cidadania e para começar eu vou definir o que seria cidadania. No dicionário a gente pode encontrar cidadania como qualidade de um cidadão. Então, o que seria um cidadão? Cidadão no dicionário pode ser definido como indivíduo que, como parte do Estado, usufrui de direitos civis e políticos por este garantido e desempenha deveres que nesta condição lhe são atribuídos. Um cidadão sempre foi essa definição? Então a gente pode olhar aqui o cidadão na história. Na antiguidade, na Grécia, o cidadão ele só possuía cidadania plena se ele fosse cidadão grego. O cidadão grego era apenas homens livres que possuíam terras, eram maiores de idade e não eram estrangeiros da cidade. Então o sistema da Grécia seria um sistema de cidadania restrita. Na Roma, também existia cidadania restrita para a nobreza e patrícios. A diferença da Grécia para Roma é que na Roma foi quando iniciou-se as revoltas em busca de direitos. Revoltas dos plebeus em busca de direitos. Por falar em revoltas, a gente tem a Revolução Francesa. Foi a Revolução Francesa que quebrou com o antigo regime. Então, na Revolução Francesa também foi criado a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. O único porém da Revolução Francesa é que ela era uma revolução burguesa. E a burguesia já era uma classe que possuía grande poder econômico e estava conquistando seu poder político agora. Ou seja, todas as classes abaixo da burguesia continuariam sem os seus direitos. Por fim, a gente tem o EBS, que é o Estado de Bem-Estar Social, que foi o auge dos direitos conquistados, principalmente pelos trabalhadores, onde existia uma série de direitos que garantia qualidade de vida, como férias, jornadas justas de, por exemplo, 8 horas, e o direito à aposentadoria, entre outros. Com essa análise, a gente pode ver que cidadão e direitos estão diretamente relacionados. Então, a gente vai ver um pouquinho mais sobre os direitos. Os direitos aqui são divididos entre civis, políticos e sociais, que é a mesma divisão que o sociólogo Thomas Humphrey Marshall usa, e além disso, ele também afirma que cada uma dessas divisões foram conquistadas em um século diferente. Os direitos civis foram conquistados no século XVIII e alguns deles são liberdade, segurança, direito à vida e propriedade. Os direitos civis são os direitos do indivíduo. Os direitos políticos foram conquistados no século XIX. Alguns dos direitos políticos são direito ao voto e participar de partidos. Os direitos políticos, eles são os direitos do indivíduo de participar ativamente da política do seu estado. Os direitos sociais, eles foram conquistados no século XX e eles podem ser direito à saúde, educação e à previdência social. Os direitos sociais estão diretamente relacionados com o EBS, que é o Estado de Bem-Estar Social, que vigorou justamente no século XX, por isso a relação. Embora não tenha durado muito, tenha durado apenas 30 anos. Como problemas históricos na cidadania no Brasil, nós podemos citar o voto como um todo, onde podemos reparti-lo em 3 etapas. Onde a primeira é um voto censitário, com apenas homens, adultos e donos de posses que poderiam votar. Donos de posses como nobres, comerciantes ricos e senhores de engenho. Em segundo, nós temos o voto do cabresto, onde os homens alfabetizados poderiam votar. Mas começaram a compra de votos, onde os grandes coronéis, com seu poder econômico, eles garantiam as eleições pagando seus trabalhadores ou ameaçando de violência para que votassem neles, o que muitas vezes ainda acontece hoje em dia. Vemos muitos políticos pagando ou fazendo favores para que alguém vote neles. Em terceiro, nós temos o voto secreto e obrigatório para maiores de 21 anos, e nessa etapa as mulheres poderiam votar e ser votadas.
Mas, mesmo assim, nos dias de hoje, as mulheres são minorias em partidos e em eleições. Vanderlei Guilherme dos Santos, ele diz que a cidadania é regulada, pois se referiu ao período onde somente quem tinha acesso aos direitos sociais eram trabalhadores urbanos, vinculados a categorias reconhecidas pelo Estado, que controlavam os sindicatos, nomeando suas direções e garantindo-lhes a sobrevivência econômica através de impostos obrigatórios. Nosso grupo acredita que atualmente todas as pessoas são consideradas cidadãs, pois vivemos em uma sociedade. Vocês se sentem cidadãs? Nós nos sentimos cidadãs pelo fato de reconhecer os nossos direitos e deveres. Porém, acreditamos que devemos estar mais envolvidas em relação à política e exercer um dos nossos direitos, que é o voto. Cidadania no Brasil contemporâneo. Pode ser considerada como algo desequilibrado, pois muitas pessoas estão preocupadas em garantir os seus direitos e se esquecem dos seus deveres como cidadãos. Mas também pode ser considerado algo seletivo. Por exemplo, os direitos civis garantem a vida, segurança e propriedade. Mas a própria polícia, um órgão do Estado que deveria garantir a segurança, tem matado pessoas inocentes, como no caso do João Pedro, que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro. Além de que, inúmeras pessoas sem uma casa para chamar de lar. Nós somos do Instituto Federal São Paulo, Campus Catanduva, e gostaríamos de agradecer pela atenção de vocês.